Mais um medo desbloqueado em termos de relacionamento. Atendimento que eu fiz hoje, vou ver se eu gravo um vídeo depois mais adequado para vocês, mas só para antecipar. Esse caso aqui é impressionante, tá, pessoal? Vamos ver o que a Rafaela Filter vai falar. Para quem não sabe, ela é uma advogada aí especialista em direito dos homens, já fez muitos vídeos comentando sobre os casos, alguns deles absurdos que ela pega para defender, e esse caso aqui me chamou muita atenção porque é inacreditável. É cada coisa que é possível hoje em dia de acontecer que eu não sei se a justiça está preparada para lidar com esse tipo de caso, não importa em qual país você esteja do mundo, né? Realmente as coisas terão que ser revistas na nossa lei para dar um pouco mais de segurança para as pessoas, se é que isso é possível. Vamos acompanhar o vídeo dela. Antes disso, galera, eu estou vendendo aqui no canal curso de Bitcoin por apenas R$ 10, onde você vai aprender tudo que você precisa sobre Bitcoin, blockchain, como criar sua carteira virtual e como fazer autocustódia para quando o Drex vier, que é para o próximo ano. O que seria o Drex? A moeda virtual do governo, onde ele vai ter muito mais controle sobre o seu dinheiro. Você já está preparado, transferir, comprar os seus bitcoins da forma que você quiser e ser total soberano sobre o seu dinheiro. E para quem quer fugir da desvalorização do real, como vocês sabem, o dólar já está valendo a mais de R$ 6, eu acredito que vai subir mais. Nada melhor do que começar 2025 ganhando em dólar, criando um canal no YouTube e ganhando uma renda extra, que é o que eu já faço. Estou disponibilizando o curso aí para vocês na descrição por apenas R$ 20, onde eu reúno todos os conhecimentos que eu acho necessário para vocês criarem um canal simples, porém lucrativo, monetizado no menor espaço de tempo possível. Vamos para o vídeo da Rafaela Filter. Aquele cara que é talvez fluido, né? A palavra certa é fluido. Tem amigas que são, entre elas, parceiras, e aí marcam aquela noite da pizza para beber junto na casa das duas, tá? Presta atenção. O que acontece? Ele acordou lá pelas tantas, pegou no sono depois de beber umas tequilas, que ele achou que não era só tequila, tá? Devia ter alguma coisa a mais ali. Ele teve alguns lapsos de acordar com elas manipulando o órgão genital dele. Quando ele acordou mais tarde de madrugada, e aí em definitivo na casa delas, elas estavam um pouco estranhas, liberaram para que ele fosse para casa e tal, e depois passaram quase um mês sem contato com ele, o que também ele estranhou. E mesmo que ele fizesse alguns contatos, elas não respondiam. Uns 2 ou 3 meses depois, entre um contato ou outro bem esporádico, onde ele tentava marcar alguns novos encontros e elas davam evasivas assim, né, para ele, não marcavam mais nada, ele soube que elas anunciaram uma gravidez da dupla, tá? Uma delas ficou grávida e a outra parceira vai assumir a criança junto. O receio que ele tem é que ele possa ser pai dessas crianças. Ele acredita fortemente, e eu não vou detalhar aqui, mas após evidências que ele coletou, que elas recolheram o produto dele e fizeram a famosa inseminação caseira, tá? E a questão tá estranha e nebulosa, porque ele tem receio e veio me perguntar que tipo de consequência que ele pode ter e que tipo de direitos ele pode ter. E a situação é complexa, porque isso tá virando moda, essa questão da inseminação caseira. Agora, se ele não consentiu com esse ato e se isso foi feito à revelia do consentimento dele, isso é um problema gravíssimo, tá? A gente tá estudando aí as questões penais envolvidas nisso, mas a questão é a seguinte, ele é que vai ter que provar. Pelo que eu andei pesquisando hoje, o homem, mesmo quase que inconsciente, se tiver o seu órgão genital manipulado e o cérebro dele identificar esse estímulo no campo sexual, ele pode sim expelir o esperma, né? E isso ser usado dessa forma. E conversando com umas pessoas e outras aí durante o dia, eu descobri inclusive grupos no Facebook, onde casais fazem campanhas para isso, para pessoas que queiram doar o esperma para fazerem a inseminação caseira. Isso está sendo, tem vias, né, de ser regulamentado no novo Código Civil. Gente, sem mais delongas, a coisa tá esquisita, tá? Tá problemática, tá perigosa e vai piorar. Fiquem ligados.
É, a consequência que vai ter é que se realmente as suspeitas dele estiverem corretas, quando as moças precisarem, não sei qual que é o objetivo delas no fim das contas, né, ele que reze para elas realmente não quererem nada dele, porque se for comprovado que ele é o pai e elas pedirem uma pensão, ele terá que pagar, porque como é que se prova essa situação que ele está comentando? Que absurdo, cara. Que coisa, inacreditável realmente. E é uma situação muito complexa mesmo. Eu conheço algumas pessoas que tentaram fazer essa tal da inseminação caseira, todas elas não deram certo, né, porque eu cheguei também a pesquisar algumas coisas sobre isso para fazer esse vídeo. Parece que a taxa de sucesso é muito baixa, né, claro, você está envolvendo muitas variáveis nisso, então a chance de dar errado é muito maior do que de dar certo, mas em alguns casos realmente acontece. Agora, o cara também, tá certo que nesse caso que ela tá falando não, né, nesse caso foi algo inconsciente que se for verdade realmente, isso aí é um crime. Mas a maioria das vezes o cara faz isso por livre e espontânea vontade. Não façam isso, pessoal. Porque você pensa: "Ah, não, ela é minha amiga, tal, vou ajudá-la aqui". Você está criando um vínculo de paternidade. E aí, se por um acaso ela precisar da sua ajuda, né, ou ela precisar de ajuda de alguém, ela vai recorrer a você, porque no fim das contas o DNA é seu, não é isso? Você é o pai da criança e aí ela pode simplesmente alegar que tudo que você está falando é mentira, né? Quem garante que ela não poderia fazer isso, que a pessoa não poderia fazer isso? Porque isso é um contrato de boca, isso não tem papel assinado, isso não tem absolutamente nada. E mesmo que você tenha algo assinado, mesmo que esse cara prove isso daí que ele está falando, coisa que eu acho difícil ele conseguir provar isso, mas mesmo que ele consiga, pessoal, eu já trouxe vídeos aqui de juízes comentando que em casos assim de paternidade, em casos de pensão, eles vão pensar no que é melhor para a criança, só na criança. E o que que é melhor para a criança? Que você pague pensão. É melhor você pagar a pensão do que não pagar. Porque se não fosse assim, né, se o bem-estar da criança não fosse priorizado, não existiria pensão socioafetiva. A pensão socioafetiva, ela existe porque o juiz está pensando na criança, né, está pensando no seguinte: "Quem que vai alimentar a criança? Eu não quero saber quem que é o pai, eu quero saber quem é que está junto da mãe. Quem que está junto da mãe? O atual dela, então o atual vai pagar, se não tem ninguém que pode pagar, o atual vai pagar e pronto". Esse é o entendimento da justiça. Isso eu vi juízes comentando sobre isso. E no caso do cara aí, o que que é mais fácil do juiz acreditar? Que uma situação dessa aconteceu ou que simplesmente o cara teve um relacionamento com a moça, né, teve um filho com ela e agora para não assumir inventou essa história, né? O que que é mais fácil do juiz acreditar? Então, mesmo sendo provado ou não, o cara vai pagar a pensão. Então tome muito cuidado. Nos Estados Unidos isso também já é algo que, assim, não é exatamente o caso que ela contou, mas isso é mais comuns para artistas famosos. O cara sai com uma moça, e aí, né, o cara joga fora lá no cesto de lixo, a moça vai lá, recolhe aquilo e tenta a inseminação caseira. Um caso que ficou bastante famoso nos Estados Unidos foi o do rapper Drake, que lá eles estão um pouco mais ligados sobre isso. Então tem alguns que joga no vaso da descarga, tem outros que colocam molho de pimenta lá dentro, porque dizem que isso atrapalha, né, isso tira a fertilidade da coisa toda. E aí, a garota com quem ele saiu foi lá, pegou e tentou fazer a inseminação caseira e ficou se contorcendo de dor, né, porque quando ela colocou o molho de pimenta para dentro, e aí ele teve que chamar a ambulância, enfim, teve que levá-la para o hospital, mas vocês entendem? As coisas estão saindo do limite e a gente volta aqui no princípio do seguinte: para a lei funcionar, para uma sociedade funcionar, tem que ter pelo menos um pouco de bom senso na maioria das pessoas que compõem aquela sociedade. A partir do momento que não existe mais o bom senso, a partir do momento que tudo é levar vantagem, você torna a situação impossível, porque o legislador, quando vai fazer uma lei, ele não está pensando nesses casos absurdos. A lei não contempla esse tipo de coisa. E a partir do momento que muitas pessoas, mais e mais pessoas, ficam esquematizando formas de levar vantagem em cima da situação, a lei se torna falha, se torna fraca, né? Se torna uma coisa que não é cabível na realidade. E é o que está acontecendo. Olha só que ponto a gente chegou. Antigamente, termos como pensão socioafetiva, inseminação caseira e tal, isso era coisa de filme. Olha lá, nem filme abordava isso, porque era algo raríssimo, se é que existia. Hoje,
os juízes, a lei já vai ter que começar a pensar sobre essas coisas. Mas a melhor alternativa é o quê? Não se envolva nesse tipo de situação. É isso, valeu, fui, sigam o canal e ativem o sininho.